nós vamos ter uma dinâmica que não é apenas de palestras, né? Não vamos ter palestrantes, nós vamos ter uma exposição inicial de alguns temas, algumas frases de um curso de amor relativas à aceitação, ao tema aceitação, e depois vamos também ter momentos de grupo, onde nós vamos dividir em salas todos os participantes para poderem conversar a respeito da frase que coube, né? Depois a gente volta novamente a um plenário, onde teremos uma ideia do que rolou nos grupos, né? Vai haver um pequeno relato do facilitador de cada grupo. Então, essa é a dinâmica geral de hoje com o tema aceitação, né? Essa palavra a gente achou que valeria muito a pena a gente introduzir como uma reflexão de um curso de amor, em função de haver assim muitos equívocos, né? As pessoas, basicamente, assim, a primeira trombada que a gente dá com essa palavra aceitação é: poxa, eu devo aceitar tudo? Quer dizer que a hora que eu aceito, então eu fico de braços cruzados, não precisa fazer mais nada, deixar a vida me levar, igual o Zeca Pagodinho fala, quer dizer, enfim. Então a gente quer esmiuçar um pouco mais essa palavra, né, aceitação hoje, à luz de um curso de amor, do livro Um Curso de Amor. E isto vai nos trazer elementos novos para que a gente possa exercer essa aceitação e que ela possa nos dar conforto, possa nos dar um descanso e, ao mesmo tempo, uma ação nova, porque a aceitação ela tem um elemento transformador muito forte. Ela não é um elemento conformador, não é você se conformar, né? É você se colocar numa outra atitude diante da realidade, daquilo que é, para que possa realmente haver uma transformação. E é isso que vamos ver. Na imagem do convite que foi feita, está escrito lá: aquilo que você resiste, persiste. Então, o contrário da aceitação seria essa resistência. Resistência é uma espécie de negação, né? Então, uma pessoa negativa não é só aquela que tem a ver com pensamento negativo, né, em relação ao pensamento positivo, mas tem a ver com negação. Negativo que nega. Nega quer dizer não aceita. Eu não aceito que isso seja. Eu não aceito que isso esteja aí. Tinha que ser de outra forma. E essa postura nossa é de resistência. E o que você resiste, persiste. Então, o Rodrigo agora vai colocar para nós, à luz de um curso de amor, algumas frases que são 6 grandes frases, 6 grandes parágrafos, na verdade, trechos do livro Um Curso de Amor, que vão nortear, daqui a alguns minutos, o nosso trabalho nos grupos, onde cada grupo vai ficar com uma delas. Tá bom? Rodrigo, a bola está com você. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado pela sua introdução, sua apresentação. Saudações a todos os presentes aqui. Boa tarde, dependendo do seu uso horário, pode ser bom dia, boa noite. Então, como o Júlio estava esclarecendo, no contexto nosso aqui de Um Curso de Amor, que é um contexto da unicidade, oneness, a unidade, já não há mais diferenças entre nós. Como nós estamos num círculo de iguais, já não existem mais diferenças como professores e alunos, mestres e discípulos, né? Aqueles que sabem e aqueles que não sabem, né? Pessoas superiores ou inferiores, melhores ou piores, mais sábias ou menos sábias. Todos vocês são igualmente sábios. Todos vocês têm uma sabedoria inata, uma gnose, uma sabedoria que vem do ser de vocês. E é por isso que, nesse contexto, nós não temos aula, palestras ou apresentações. Portanto, os insights ou a compreensão sobre o tema da aceitação não vai ser trazida por nenhum de nós, ela vai ser co-criada entre todos nós aqui presentes. Nós, cada um de vocês, vamos co-criar a compreensão do que significa aceitação. Agora, eu vou apenas plantar algumas sementes, né, no sentido de
ler algumas passagens de Um Curso de Amor. O propósito da leitura é para suscitar ou convidar esse insight interior. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas citações que abordam o tema da aceitação sob diferentes perspectivas. Então, começando com essa daqui, ela é uma citação que se encontra no terceiro tratado de Um Curso de Amor, é um tratado sobre o ser pessoal, está no capítulo 10, um exercício para esquecer. A eliminação da ideia de atribuir culpa mudará teus processos de pensamento de uma maneira inimaginável. Tudo o que precisas fazer é flagrar-te no ato de atribuir culpa e dizer a ti mesmo: eu estava culpando novamente e escolho deixar de fazê-lo. E ainda que eu não a ofereça como substituição, descobrirás que aquilo que ocupará o lugar da atribuição de culpa é uma ideia de aceitação daquilo que é, uma ideia que é necessária agora. A aceitação daquilo que é a aceitação de que qualquer coisa que esteja acontecendo no presente, não importando o que seja, é uma dádiva e uma lição. Aquilo que chega como uma lição pode não parecer uma dádiva, mas todas as lições são dádivas. Então, a conclusão dessa primeira abordagem é a aceitação do presente, é a aceitação do que é, do que está acontecendo. É deixar de culpar os demais pelo que está acontecendo no presente. É aceitar o presente como uma lição, reconhecendo que todas as lições são dádivas. Então, vamos para a próxima abordagem sobre a aceitação. Isso já está nos diálogos de Um Curso de Amor, no capítulo 4, O Novo Tu. Então, aqui acompanhando. Mais uma vez, te recordo de que não há nenhuma autoridade a quem possas recorrer. No entanto, no lugar dessa autoridade externa, te dou tua própria autoridade, uma autoridade que deves assumir para que seja tua. Deixa que essa aceitação de tua própria autoridade interna seja teu primeiro ato de aceitação, em vez de aprendizado. Torna-te o autor de tua própria vida. Vive-a como te sentes chamado a vivê-la. Não podes construir o novo sobre as paredes da prisão do velho. Deves deixar para trás tudo aquilo que te aprisiona. Então, a conclusão dessa segunda abordagem é a aceitação da autoridade interna. É o primeiro ato de aceitação em vez de aprendizado. Torna-te o autor de tua própria vida. Vive-a como te sentes chamado a vivê-la. Deves deixar para trás tudo aquilo que te aprisiona. Essa é a essência da segunda abordagem. Então, vamos à terceira abordagem sobre a aceitação. Isso também está nos diálogos, na sessão chamada de Os 40 Dias e 40 Noites, está no dia 8, aceita o presente. Se não podes retirar-te da vida, que escolha tens, se não unir-te a ela? Ama-a. Ama a ti mesmo. Ama a ti mesmo o suficiente para aceitar a ti mesmo. O amor transformará a vida normal, ordinária, em uma vida extraordinária. Amar exatamente quem tu és e onde estás a cada momento é o que causará a transformação que colocará um fim ao teu desejo de retirar-te da vida. Todas essas frustrações que sentes agora têm um propósito, o de mover-te através delas e além delas, até a aceitação. No entanto, aqui há um ponto que necessita ser esclarecido. Não se trata de aceitar o que não gostas.
Pensas realmente que está sendo chamado a aceitar a vida normal? Que está sendo chamado a aceitar as condições que fizeram com que te sentisses infeliz? Não. Está sendo chamado a uma aceitação de novas condições. Então, a essência dessa abordagem é a aceitação e o amor a ti mesmo. A transformação vem de aceitar-te e amar-te tal como és. Então, não se trata de aceitar o que não gostas, mas de aceitar as novas condições de tua vida, a de viver com amor. A outra abordagem sobre aceitação, também nos diálogos de um curso de amor, é a seguinte: todo o poder de efetuar mudanças vem da aceitação. Não vem da aceitação de como as coisas são, mas da aceitação de quem tu és no presente. Não vem através da aceitação de como queres ser, mas de como és agora. Haverá muitas coisas em tua vida que tomarão algum tempo para mudar, mas há muitas outras que podem mudar instantaneamente através dessa aceitação radical. Quando começares a praticar a aceitação do presente, descobrirás que haverá muito menos coisas de que não gostas. E a resposta àquelas de que ainda não gostas te será mostrada no relacionamento que tens no presente. Então, a essência dessa abordagem é a aceitação, ela nos empodera para efetuar mudanças. Todo o poder de efetuar mudanças vem da aceitação de quem tu és no presente. Assim haverá menos coisas de que não gostas, e a resposta àquelas de que ainda não gostas te será mostrada. A outra abordagem sobre aceitação, essa está no segundo tratado, é um tratado sobre a natureza da unidade e seu reconhecimento. Está no capítulo 8, a crença, nenhum relacionamento é especial. Então, aqui diz, a verdade de quem tu és não mudou e ainda és tal como foste criado. No entanto, forma e comportamento, assim como as expressões de quem tu és, estão sujeitas a mudanças. Isso é semelhante a ter terminado com a busca. Essa é a aceitação final de que encontraste e foste encontrado. Já não precisas trilhar as jornadas de busca. A verdade de ti mesmo que revelas agora não se tornará uma nova verdade à medida que tomas um novo caminho. Teu caminho agora é certo e sua aceitação final é necessária. Sois os filhos e filhas pródigos que regressam ao lar. Tua expressão de quem tu és pode levar-te a muitas novas aventuras, mas nunca de volta aos relacionamentos especiais que te afastariam de teu verdadeiro ser. Então, a essência dessa abordagem é a aceitação de tua identidade. A busca terminou. Essa é a aceitação final de que encontraste e foste encontrado. O filho pródigo regressou ao lar. Essa verdade não muda. O que muda agora é a expressão do ser, os comportamentos do ser pessoal. E, finalmente, a última abordagem que nós vamos ver hoje, também está nos diálogos, no dia 8, né? Aceita o presente. Aqui ele diz, reconhece que é muito pouco provável, na realidade, que teu desejo de que tua vida seja diferente e teu desejo de que tua infelicidade desapareça sejam causados pelos detalhes de tua vida. Ainda assim, não és chamado a aceitar o que não gostas, mas a aceitar que não gostas de, seja o que for, de que não gostes. Então, e somente então, quando tiveres aceitado a maneira como te sentes, podes responder verdadeiramente.
Somente quando tiveres aceitado como te sentes, deixarás de rotular de bom ou ruim. Apenas então poderás lidar com qualquer coisa a partir de um lugar de paz. Quando falamos de aceitação, não estamos falando de aspectos externos, mas sim internos. Não estamos falando do velho ditado ou oração que te chama a aceitar aquilo que não podes mudar, mas da aceitação absoluta e incondicional de teu ser, de teu real ser. Então, a essência dessa abordagem é a aceitação de todos os nossos sentimentos. É aceitar como estamos nos sentindo, né? Isso nos permite responder a partir de um lugar de paz, um lugar empoderado. Não se trata de aceitar o que não gostamos, mas de aceitar o que sentimos sobre isso. E, acima de tudo, aceitar o nosso ser, a nossa real identidade. Encerrando essa plantação de sementes, né, como diria, aqui o que nós temos é ideias sobre a aceitação. Agora cabe a nós desenvolver essas ideias, cultivar essas sementes, ter os nossos próprios insights. E para isso, o Júlio vai coordenar agora uma sessão, né, de salas simultâneas conosco. Tá? A palavra é com você, Júlio. Exatamente, exatamente. E dentro do espírito de um curso de amor, nós vamos ser convidados e os facilitadores que vão estar coordenando cada um dos 6 grupos que vamos distribuir agora aleatoriamente aqui. Você só tem que entrar na sala, né? Que o próprio site aqui, o próprio aplicativo, ele vai distribuir o Zoom aqui, ele distribui em salas, né? E o convite a trocar experiências, a trocar sentimentos a respeito disso que foi colocado. Claro que há também espaço para dúvidas, há espaço para esclarecimentos, mas normalmente o viés do curso de amor é o sentir, é o trocar experiências, tá certo? E para isso os coordenadores vão agora nos ajudar. Eu vou então dividir vocês em 6 grupos. Cada grupo vai estar com dessas sementes que o Rodrigo colocou para nós. Ele colocou todas elas aqui, né? E cada grupo agora vai se deter numa delas, né? Durante 30 minutos que nós vamos ter. Ótimo, bem-vindos. Agora mais amaciados aí com esse momento aí do grupo, né? Dessa reflexão. Eu imagino com uma visão diferente, uma visão mais clara, mais transparente e mais confortadora, mais descansados, porque a compreensão da aceitação ela tem que nos dar descanso, descansar, né? Então, muito bem. Agora a gente vai pedir que cada facilitador dos grupos traga aqui para a gente uma síntese do que aconteceu lá nesse tempo de reflexão, que foi até além de 30 minutos, né? Porque teve a primeira parte, mas eu entendi aqui, eu pedi um conselho aqui para o chefe, ele falou assim, não, deixa seguir, porque esse é o momento mais especial, é a hora que vocês estão conversando no grupo, tá bom? Para não ficar tão matematicamente cortando. Então, o grupo 1 é da Ana. Ana, traga para a gente aí o extrato aí da conversa lá com o pessoal. Pois é, gente, eu fiquei muito feliz de saber que quando cada um se expressa, parece que vem realmente uma luz nova para que surja, né, uma compreensão maior de si mesmo. Então, aceitar a realidade presente, a Sol compartilhou que ela foi mover uma ação na justiça e que de muito tempo atrás e que ela então conseguiu agora ver que sairia a sentença, seria o final do julgamento, mas não bastava o resultado. Os sentimentos vinham e tiravam a paz, até que ela compreendeu que ela podia aceitar que todos são inocentes, porque
não adiantava ela pensar que se ela ganhasse, ela ficaria satisfeita, mas se ela perdesse, ela ficaria muito culpada de ter se envolvido para estar nesse momento envolvida com essa questão. Então, foi muito bom ela dizer que conseguiu recuperar a paz e que agora ela sente que a aceitação tem a ver com essa escolha que depende só dela, de olhar para o que ela sente e saber que ela pode aceitar. Então, tivemos também Nilceia, Neliane, né, que nos falou de grandes mudanças na vida dela, em que a primeira delas foi assim muito difícil, a dor que ela sentiu, até que ela resolveu aceitar para que tudo isso diminuísse, porque ela olhava muito para as dificuldades dela, e fomos vendo de que ela já está diante de uma outra mudança e que essas lições que estão vindo para ela já está compreendendo que são dádivas, mudanças, algo novo que vai estar acontecendo e que ela ainda não reconhece, mas que já aceita. Então, tivemos também a Heroilma, que falou de uma mudança de vida inteira, quando ela descobriu que ela precisava aceitar o ritmo dela, e que ela se comparava com as pessoas que eram muito rápidas, inclusive 2 irmãos, né? O mais velho e o mais novo, e que, nesse contexto, ela não conseguia dar conta. Até que um dia ela se expressou com uma amiga e ela reconheceu o quanto ela não estava se estimando, e por isso ela viu que o poder estava com ela de mudar. Aceitou o seu ritmo, aceitou a sua unicidade, e daí por diante ela alcançou os desafios que ela escolheu e se saiu muito bem em todos os desafios, que hoje ela é uma pessoa satisfeita de ter realmente se expressado e conquistado a estima, né? A escolha, o poder que estava com ela de aceitação. E gostaria de falar também sobre a Poliana, que foi excelente, porque a Poliana diz que é uma buscadora, e como buscadora, ela sempre buscou aceitar essa falta, aceitar que precisava de algo que se revelasse dentro dela, e que hoje ela pode reconhecer que ela está seguindo esse caminho de aceitação e de despertar, e que é um caminho contínuo. Então, eu agora quero falar de Nilceia, que foi também maravilhosa, porque colocou a sua vulnerabilidade, a sua delicadeza, mas ainda assim firmou que sem o curso de amor seria muito mais difícil. Então, a impermanência para todos, todos estamos em mudança, em processos de mudança, e a aceitação é realmente uma dádiva que nos traz muitas lições que nós reconhecemos juntas. Infelizmente, Fátima já estava falando de um lugar de alegria, de estar como facilitadora nessa aceitação, mas que nós tivemos que sair. E a Marília não conseguiu se expressar porque não deu tempo. Eu peço desculpas aí a Marília, que não pôde falar, mas eu estou muito feliz, muito satisfeita, porque aceitar a realidade do momento presente é algo de cada momento de nossas vidas. Está em nós sentir e aceitar o que sentimos, independente das circunstâncias, e de atribuir culpa a quem quer que seja. Gratidão. Bem, obrigado, Ana. Obrigado pela sua síntese. Olha que para a Ana fazer uma síntese assim, ela foi realmente de primeira. Parabéns, parabéns. Eu aceitei. Vamos lá, Rossini, grupo 2. Bom, eu tive que escrever uns tópicos aqui, porque a nossa reunião, o nosso encontro foi um encontro que foi num crescente, e
uma coisa foi tocando a outra e ele culminou com um momento muito bonito. Então, o que foi pontuado e que chamou mais atenção, em primeiro lugar, foi a dificuldade de aceitação, de aceitar o que é, dificuldade de se entregar, esse desejo, esse ponto de vista que nós temos de ter uma orientação externa no lugar da orientação interna, né? E foi pontuado também que, às vezes, essa orientação externa, essa autoridade externa, ela se reveste até mesmo no sentido de uma transgressão. Eu tenho que seguir tal autoridade assim assado, então eu me rebelo a isso, mas eu continuo sendo dono de mim mesmo, dono da minha vontade, do meu desejo, né? Foi colocado também que essa dificuldade de aceitar essa autoridade interna, ela vem muito pelo excesso de culpa que carregamos conosco, né? Constatando tanta culpa, é muito difícil constatar que eu tenho alguma coisa, alguma autoridade interna para me sustentar, né? Nós ficamos presos às culpas, à pequenez, à obediência, né? Então, isso faz com que esse sentimento de ser pouco, de pouca validação, ele contrasta com essa autoridade interna que a gente, às vezes, tem dificuldade de percebê-la. Foi colocado também a questão da obediência e que nós fomos acostumados, fomos treinados, fomos educados a obedecer aquilo que está de fora. Consequentemente, nós temos dificuldades de entrar dentro de nós para que esse paradigma seja quebrado, né? É por isso que existem as leis, as autoridades que estão representadas em nome das instituições, né? E que isso aí é um fator impeditivo da gente se ver. Então, foi colocado também que essa autoridade tem a ver com o nosso olhar, da nossa escolha. A autoridade interna. É a nossa autoridade interna, do nosso empoderamento, né? Na realidade, quem vai nos dar esse empoderamento é essa autoridade interna, quando nós fazemos um movimento no sentido de sair de fora para entrar para dentro de nós mesmos, né? Foram ditos também que dá um pouco de medo quando você constata que você pode ser poderoso. Pode ser luz, né? Pode ser luz, né? Isso gera, ao primeiro momento, a responsabilidade. Puxa vida, se eu tenho algo tão poderoso dentro de mim mesmo, isso me leva a uma responsabilidade que, no primeiro momento, isso cria em nós mesmos, não é mesmo? Conclusão. Também foi colocado, aqui já mais no final, estou sendo mais breve, não estou citando assim... Tá ótimo, Rony. E aqui foi colocado também esse papel da unidade. À medida que ela falou, isso tocou para mim, isso está me tocando aqui, e aquilo que a outra falou, e está também... isso criou-se um movimento de unidade, de compartilhamento, né? E que me chamou muita atenção também é que o tesouro está em nós, e a condição sine qua non para que esse tesouro possa se manifestar é a gente depor as armas. A briga acabou, a luta acabou, né? Tudo está aqui e eu sou realizado, eu já sou o Cristo. Não tem mais motivo de brigas, de nada disso. Então, eu fiquei muito feliz e eu acho que podia durar até o final do ano, porque os corações já estavam amolecendo e as lágrimas em ponto de escorrer, Tá bom. mas de amor e não de sofrimento. Obrigado. Ótimo, Rossini.
Virgínia, vamos lá? Já está com o seu som aberto, isso. Tá bom, obrigada. Então, gente, aqui eu vou tentar... eu também anotei como Rossini, nós estávamos todas, assim, expressando, ao mesmo tempo, foi uma unidade bem boa, e começamos, assim, falando, a Fabíola falou sobre as várias vezes que ela quis se retirar da vida, assim como está falando naquele textinho, porque ela não estava se amando, falta de valorização, e que ela tinha vontade de achar uma porta de saída, e todas nós concordamos que isso daí acontece na vida de todos nós, né, em algum momento ou outro, e é uma questão justamente da não aceitação, né, do momento presente. Comentamos que acabamos com a autoestima rebaixada, acabamos nos comparando, a gente aprendeu desde pequeno na escola a uma educação assim, a desenvolver o intelecto, né, e até agora a gente está desenvolvendo o intelecto, então acabamos esquecendo de prestar atenção no que a gente sente, ao nosso coração, e também fomos educados de forma a ser melhores, na escola, na época, era sempre assim, quem vai chegar em primeiro lugar, quem vai ter a melhor nota, então você não tinha essa sensação de unidade, era como se fosse uma competição, né? A gente perdeu essa unidade e agora a gente está voltando assim para esse sentir e falando dessa aceitação inclusive do que a gente não gosta, né? Aceitar tudo que a gente sente. Então, essa aceitação não requer frustração, porque não precisa ter nenhum julgamento, porque não existe algo que seja bom, ou que seja certo, ou que seja errado, ou que seja bom, ou que seja ruim. É só aceitar sem qualquer julgamento, e assim a vida vai ficando mais leve, a gente vai prestando atenção nas emoções, nos sentimentos, aceitar o sentir agora. Então, a mente vai gritando menos, porque já teve uma época na nossa vida que a gente achava tudo era muito mental, tá errado você se sentir dessa forma, ou quando você estava triste, dei até o meu exemplo, meu pai sempre me chamava de manteiga derretida, porque eu chorava muito perto dos meus irmãos, eu ficava magoada. Então, essa aceitação do que você está sentindo, sem julgar, né? Esse sentir já começa a ficar muito suave, sem aquele julgamento mental, porque o julgamento mental ele deixa com que a mente e o coração fiquem em conflito. Então, nunca vai existir uma plenitude de coração se a mente e o coração não estiverem alinhados. Então, essa aceitação do que a gente não gosta, mas, ao mesmo tempo, aceitar como a gente está se sentindo no momento presente, olhando esse presente como uma dádiva. Então, todas nós falamos, e Regina até comentou que agora ela vê, além de ver o dia assim como uma dádiva, ela vê como um presente e não faz mais muitas tarefas, ela fica mais no sentir. A gente comentou que sempre tem um acúmulo de coisas para a gente fazer e a gente sai muito do coração. Então, sai daquele momento presente, porque a mente sempre está com aquela coisa do que tem que fazer depois, o que tem que fazer depois, e outra coisa. Para quê? Né? Para que você vai, de qualquer forma, você vai fazer uma coisa de cada vez e tem esse momento presente para você estar sereno, e aí você está em paz. Aí as pessoas já adquiriram esse hábito de manhã colocar o dia para a fonte, o amor, espalhando o amor para todos os acontecimentos que vão chegar no teu dia, sejam eles lições ou não, e abraçar tudo com muita compaixão, né? Que a gente está aceitando esse ritmo agora. É um ritmo de
de manifestar o tesouro que o Rossini falou, agora na forma, né? A descobrir mesmo quem a gente é. É isso, acho que deu 6h25, estou com o relógio aqui na frente. Opa! Tá bom, tá ótimo, Virginia. Obrigada, gente. Obrigado, obrigado. Marcos, do grupo 4. Realmente é interessante esse diálogo, né? Como as ideias vão se costurando umas às outras, né? E Virginia colocou alguma coisa que no nosso grupo também foi tratado, que é a ideia de que aceitar, ele é semelhante a não julgar, né? E que, eu não vou falar também o nome das pessoas, mas simplesmente o que foi discutido, né? Acho que é mais rapidinho, de que a ideia de resistir, né, que é o oposto, né, da aceitação, ela é da mente. E que o coração, ele não resiste. A mente resiste. E resiste por conta dos conceitos mentais, dos condicionamentos que a gente tem, né? E se a gente vai para o coração, naturalmente não há um julgamento, há uma entrega, há um fluxo, né? E também foi falado a respeito dos automatismos que a gente tem na questão da comparação, né? O quanto a gente tem uma tendência natural a se comparar, né? A outra é sempre melhor, né? Ou tem uma qualidade que eu não tenho, eu queria ser como fulano. E ao contrário, isso lógico, nos traz também essa sensação, né, de baixa autoestima. E na medida em que há essa questão da aceitação, eu aceito então aquilo que eu entendo como imperfeições ou como, enfim, coisas que eu ainda não desenvolvi. E naturalmente isso me leva para uma outra condição. E aí também foi colocado a ideia da gentileza conosco mesmos, né? O quanto, quando há um processo da aceitação, naturalmente a gente é mais benevolente com a gente é mais cuidadoso e gentil com a gente mesmo, né? Então, é como se fosse um desdobrar, né? Uma coisa vai levando para outra, né? E isso também significa que quanto mais eu aceito a mim, eu aceito também mais aos outros, né? Então, a gente vai saindo daqueles julgamentos, né, que a gente vai fazendo. E aí, com essa questão da gentileza, do cuidado, isso também foi falado sobre a questão do estar no momento presente, né? Porque dentro dessa questão do julgamento, a gente vai muito para o passado ou para o futuro, né? Então, o quanto sofrimento a gente cria para nós mesmos em função do que está acontecendo na cabeça da gente, não exatamente porque está acontecendo algo no nosso entorno, né? Mas mais porque coisas que a gente vai criando. E se a gente volta para o presente, a gente sai do julgamento, então se entra mais facilmente nesse fluxo também das coisas, né? Dessa experiência mais fácil, né? Quando a gente está mais na mente, a gente está numa experiência mais difícil, né? Que as coisas vão, né, pela resistência e pelo coração, naturalmente, se estamos nessa aceitação que é do coração, o fluxo acontece na vida mais facilmente, né? Também foi colocado essa ideia de que um dos pontos difíceis para todos nós é a aceitação do divino que já somos, né? Que é uma das ideias bem importantes que o curso de amor traz, né? Já somos divinos, já somos perfeitos, né? Já somos como Deus nos criou, né? E o quanto isso também é difícil de aceitar. Mas na medida em que a gente pode olhar para essa ideia e ir absorvendo isso também vai trazendo mudanças importantes, porque isso vai nos empoderando, né? Então fica mais fácil olhar para esses aspectos que não são tão facilmente, a princípio, de haver uma aceitação, né? de nós mesmos, né? Também foi colocado Jairo, né, comentou uma questão na ciência, né? Na ciência, falando da definição e do conceito, né? Definição, quando a gente tem definições sobre nós mesmos, isso nos aprisiona, nos enrijece, mas os conceitos que a gente tem, se a gente está num processo de aceitação, isso também vai a gente vai vendo que a própria verdade que nós temos sobre nós mesmos vai mudando, né? O que mais?
E também o quanto, quando a gente entra num processo de aceitação, isso nos ajuda mais facilmente a sair da zona de conforto, porque isso vai nos trazendo mais empoderamento, né? Por esse processo, né, de descobrir que está tudo bem que as coisas sejam como sejam, está tudo bem que nós sejamos como sejamos nesse momento exato, né? E o quanto isso também, esse saber, também vai gerando mais responsabilidade, né? Mas uma responsabilidade boa, né? A gente vai se responsabilizando pelos fatos que vão acontecendo de uma outra forma, né? E é isso. Muito legal. Está assim no fluxo, né? Redondinho. Vamos pedir então a Ariara para trazer aí o extrato aí do grupo 5. No nosso grupo, foi um grupo pequeno, mas um grupo interessante, muito profundo, já praticamente todos estudantes de um curso de amor e também com conhecimentos já bem profundos de um curso em milagres. E o nosso tema é aceitar a verdade imutável de quem nós somos, né? O ser. Uma das coisas, assim, que a gente foi percebendo pelo conhecimento, por aquilo que o grupo estava trazendo, né? É a beleza desse sentimento já de conexão, ou de uma compreensão e uma aceitação de que eu sou, inclusive na fala da Ivana, eu anotei, porque ela falou de uma forma tão linda e tão profunda, eu não vou saber repetir todas as palavras, mas ela disse com muita ênfase, com muita força, quem nós somos, né? Todos somos filhos do Pai, né? Todos somos filhos do Pai. Todos vivemos num relacionamento incondicional, né? com o nosso Pai, com o nosso ser como um templo sagrado. Então, essa fala dela já foi dando o tom para o nosso encontro, né? Para que nós pudéssemos ir caminhando em termos de somos um corpo, somos uma entidade espiritual, somos alguém mortal ou imortal, né? E como é que isso vai se processando dentro de nós, nesse nosso caminhar, nessa busca, porque é uma busca mesmo, né? De todos nós, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Então, foi muito profundo nesse sentido. Não houve, assim, uma colocação de uma experiência, mas foram colocações de sentimentos, né? De todos, praticamente, as que se colocaram, a Penha, a Nirma, a Marina, se deram a Suzy, né, que estavam participando, Penha, e uma das pessoas citou, né, sobre, por exemplo, a dificuldade da aceitação em todos os outros níveis que vocês trabalharam antecipadamente. Mas a gente focou, sim, nesse processo de como, né, de que realmente é um processo, essa aceitação de que eu não sou, né, um corpo, que eu estou um corpo, né, mas que eu sou realmente uma entidade espiritual, que nunca saiu da fonte de origem, de criação, que nunca saiu de onde foi criado, mas que se expressa aqui como num sonho, né? Em que a gente pode chamar muitas vezes de separação, mas é como um sonho, estamos vivendo um sonho onde nós temos escolhas, né? E temos essa liberdade dessa escolha, e quando nós estamos em conexão, nesse processo realmente de relembrar, de recordar, de essa vontade imensa de caminhar nessa direção, ou de se sentir já uma filha, né, um filho de Deus, um filho do amor. Então,
esse processo, a gente tem que lembrar, e a Ivana colocou uma imagem que ela disse, inclusive, que é o Rossini que colocou para ela, de que a escada, né, para a volta, porque também a gente falou sobre o filho pródigo, é uma escada íngreme e que a gente leva na mão uma candeia ou algo que ilumina a 2 degraus acima, né? Então, que nós vamos fazendo esse movimento, mas que de vez em quando, né, a gente pode, por algum motivo aqui, né, de repente, a gente volta, escorrega um pouco, constrói pelo medo e não pelo amor, mas também foi falado desse mundo, né, que existe também muita dúvida, que eu gostei muito da Penha quando ela disse assim, no meu coração não há dúvida de que eu sou uma filha do amor, que eu sou um amor me expressando, mas nesse mundo de ilusão, nesse mundo de sonho, até mesmo no mundo de desespero, de vez em quando a gente esquece. Então, nesse momento, a gente relembrou também a gentileza que Jesus sempre está colocando para nós, né, que eu acho que o Marcos também colocou, vamos ser gentis conosco nesse processo, mas eu reafirmo que foi, assim, uma fala muito forte, né, de algumas pessoas do grupo, sobre o nosso desejo, e é preciso que a gente tenha uma vontade firme de estar na presença, no presente, lembrando sempre de que nós realmente somos uma entidade criada pelo amor, e que nós estamos aqui, né, para realizar o amor, nos expressarmos pelo amor. E se algumas vezes a gente não consegue, porque ainda temos medo, alguns medos a serem vencidos, né? Que a gente tá muita compaixão conosco mesmos, mas que não desistamos desse caminho, desse processo, porque o que somos realmente filhos eternos, imutáveis do amor, da fonte que nos criou. Bom, obrigado, Yara. A gente conclui agora, então, os grupos com o Rodrigo Yabudi, com o grupo 6, por gentileza. Então, nós tivemos o prazer de estar com a Silvia, Elizabeth, Nilvana, Sandra, Neide, Rita, Fabiana. E, para ser breve, né, a gente passando um pouquinho do tempo, é importante a gente aceitar os nossos sentimentos e não rotulá-los nem de bons, nem de ruins. Então, se você sente medo, se você sente ansiedade, tristeza, o que for, até isso é abraçado com amor, porque só assim tais sentimentos eventualmente são transcendidos. Então, não tem sentimento ruim ou mal. Às vezes a gente fala algo atravessado para alguém, depois a gente se sente mal com aquilo. Até isso tem um valor, tem uma lição, um aprendizado ali. Então, aceitar nos permite também aceitar os demais, porque as pessoas com as quais nós relacionamos também não são perfeitas, e às vezes elas vão falar com a gente ou se expressar conosco de formas que a gente pode parecer assim meio desagradável, mas a partir do momento que você aceita que você também tem tais sentimentos, você estende essa aceitação aos sentimentos das pessoas com as quais relacionamos, melhorando e harmonizando os nossos relacionamentos. Outro tópico importante foram questões bem interessantes, experiências pessoais compartilhadas, são pessoas que possuem filhos, filhas, familiares que possuem necessidades especiais, doenças, preferências sexuais não ortodoxas, síndrome de Down e coisas assim. Ou seja, essas pessoas
elas estão sendo catalisadoras desse movimento de expansão da nossa consciência, porque elas nos chamam à aceitação. No passado, existia um preconceito enorme contra o diferente, contra aquilo que não é tão comum, que não é tão padrão. E, atualmente, existe um movimento no sentido de abraçar a diversidade e de não classificar tais pessoas como sendo boas, más, problemáticas ou o que for. E as pessoas com essa aceitação têm descoberto, inclusive o pai de uma criança nessas condições manifestou isso, você acaba descobrindo que tais pessoas têm um amor tão grande, elas têm uma inocência, às vezes, e uma beleza de ser, maior do que as pessoas que se julgam moralistas ou corretas, né? As pessoas que estão aí trilhando doutrinas, talvez, dogmáticas ou religiosas de rotular essas pessoas como sendo negativas, né? A gente chama de prejudice em inglês, né? Ou seja, essa rejeição do diferente. Então, essa aceitação das pessoas diferentes, pessoas com tais necessidades especiais, também é uma forma de aceitação que está ampliando muito a nossa compreensão da unicidade que envolve e une a todos nós. Então, é isso aí, Júlio. Beleza. Você. Nós compomos, então, aqui um painel, né? Um painel muito rico, claro que muito rápido, né? Mas parece que essas sementes elas vão encontrar um terreno aí em cada um de nós, e para cada um de nós a gente vai se identificar com uma nuance dessa aceitação, que é o que está para a gente agora, é o que temos para o momento, a lição da aceitação para o momento. E na nossa caminhada, essa aceitação nunca vai nos deixar, porque sempre outras camadas vão se apresentando para que a gente possa aceitar até uma hora em que já não há mais o que aceitar ou deixar de aceitar, porque a visão fica mais clara e aí você enxerga como as coisas são, né? Nós vamos pedir, então, ao Rossini para poder concluir esse trabalho aqui, porque ele tem um poema do livro Um Curso de Amor, tá na ponta da língua aí, Rossini? Esse poema é um presente do mestre irmão para nós. Ele está no início do Diálogos. Só uma coisinha que eu queria falar. Rodrigo, essa colocação que você fez aí de a gente amar a diferença é um passaporte para o amor também, a abertura do nosso coração. Eu nunca tinha vivenciado isso, não. Me tocou muito aqui. Isso vai ser muito importante para mim daqui para frente. Muito obrigado. Então, vamos lá. Já não sou o ser pessoal que era separado e sozinho. Eu sou o meu ser crístico. Habito na unidade. A minha identidade é certa. Essa é a verdade. Não sou menos do que era antes, mas sou mais. Onde antes eu era vazio, agora sou pleno. Onde antes eu habitava na escuridão, agora habito na luz. Onde antes eu havia me esquecido, agora me lembro de quem eu sou. Agora sigo adiante, para viver como quem eu sou no mundo, para fazer com que causa e efeito sejam um só, e que a união com a fonte do amor e toda a criação seja a realidade. Amém. Amém. Pessoas, já avançamos realmente assim muito no tempo, tivemos aí aquele pequeno detalhe técnico, os grupos ficaram com
com mais tempo, e também tivemos um número de pessoas maiores, então, mas está tudo no fluxo, né? Eu queria convidar, então, para a gente encerrar, que a gente fizesse apenas um pouquinho de silêncio agora, um minutinho de silêncio, para que a gente pudesse deixar que essas coisas todas que foram semeadas possam encontrar aí um terreno acolhedor. Que a mente se abra, que a mente permita que essas palavras que foram todas faladas aqui sejam endereçadas ao coração, porque é para lá que elas são endereçadas. Eu respiro e que essa minha respiração seja um fermento que vai ajudar nessa assimilação dessas sementes que foram plantadas aqui hoje. Uma palavra que foi muito dita foi empoderamento. À medida em que eu me aceito como eu sou, meus sentimentos, a minha natureza divina, naturalmente vem um empoderamento, não sobre ninguém, não sobre os outros, mas esse empoderamento que me faz ter a compreensão de que eu não sou vítima do mundo que vejo. Que eu construo a minha realidade. E, portanto, se eu sou agente da minha realidade, eu só posso ter que aceitá-la. Porque não aceitá-la significa negar a mim mesmo. Ir contra mim mesmo. Então tem um mantra, que são 4 palavras, que eu queria que você agora pronunciasse junto comigo aí. Eu entrego, eu aceito, eu confio, eu agradeço. Eu entrego, eu aceito, eu confio, eu agradeço. Dando a nossa saudação final. Se quiserem abrir aí os seus microfones, só para dizer assim um boa noite, um namastê. Oh, gratidão. Tchau, tchau.